Senhor Deus eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, Pai, nessa manhã. Eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque eu sei, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir e que está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nessa manhã, Deus, eu quero orar para o Senhor, Deus, nos ajudar a ter uma vida, Deus, de despertamento na oração. Oh, Deus querido, Deus amado, eu quero fazer um clamor diante de Ti agora, pedindo ao Senhor, Deus, que nos ajude, pedindo ao Senhor, Pai, que nos oriente, pedindo ao Senhor, Pai, que faça algo novo na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faz algo novo na vida dos Teus filhos, faz algo novo na vida das Tuas filhas. Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Deus, eu quero orar pedindo ao Senhor força, coragem, ânimo para poder lutar, para poder perseverar na Tua presença. Oh Deus querido, Deus amado, como a Tua palavra diz, que a nossa luta, Deus, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas ela é contra as potestades, os espíritos malignos, os demônios, as hostes celestes da maldade, que está até mesmo nas regiões celestiais. E nessa manhã, Deus, eu quero fazer um clamor diante de Ti, pedindo, Senhor, livramento, pedindo, Senhor, meu Deus, renovo, pedindo, Senhor, meu Deus, ajuda. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, a Tua palavra diz também no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, versículo 33, aonde o Senhor fala: clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Nesta manhã, Deus, eu quero fazer um clamor diante de Ti por almas. Deus, aonde tiver alguém agora afastada do Evangelho, Deus, dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a voltar, que esta vida, que esta alma, Deus, possa voltar para os Teus caminhos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, como a Tua palavra diz, que chegaria um tempo, Deus, aonde o amor de muitos se esfriaria, aonde, Deus, o amor de muitos ficaria tão frio, que não existiria mais amor. Deus, e esse tempo tem chegado, esse tempo já chegou. E a minha oração, Deus, que esse esfriamento que tem chegado nos corações dos Teus filhos, das Tuas filhas, Pai, não venha chegar no meu coração, que todo esfriamento, que toda falta de amor, Deus, o Senhor possa arrancar do meu coração, arrancar do coração da Tua igreja. O meu clamor, Deus, nesta manhã, Deus, é que o Senhor venha ter misericórdia de nós, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos dar, meu Deus, coragem para perseverar na Tua presença, buscar o Senhor enquanto ainda pode achar, buscar a Tua presença, invocar o Teu nome enquanto ainda o Senhor está perto, como diz a Tua palavra. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Deus, nessa manhã, Deus, eu quero fazer um clamor diante de Ti por almas, que o Senhor venha resgatar almas, que o Senhor venha salvar almas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar também ao Senhor, Deus, por livramento. Deus, quantos trabalhos ocultos, quantos trabalhos, meu Deus, os feiticeiros, macumbeiros faz, Deus, para que a Tua igreja pare, para que a Tua igreja não desperte em oração, em clamor, em jejum. Ah, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e a minha oração, Deus, nessa manhã, que o Teu povo, a Tua igreja venha ser despertado,
despertada. Que este homem de Deus venha despertar de novo em oração. Que esta mulher de Deus venha despertar de novo em oração. Que venha buscar ao Senhor nas madrugadas. Que venha buscar ao Senhor nas manhãs. Que venha buscar o Senhor enquanto ainda Deus tem fôlego de vida. Enquanto ainda o Senhor está perto, invocar o teu nome. Enquanto ainda o Senhor não voltou para buscar a tua igreja. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um clamor diante de Ti agora, Deus, por almas. Eu quero Te fazer um clamor agora, Deus, por almas. Salva a alma, Jesus, nessa terra. Salva, Jesus, este povo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero fazer também diante de Ti um clamor por almas que estão afastadas. Almas que está afastada dos caminhos do Senhor. Ajuda esta alma a voltar, Deus, enquanto ainda é tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou. Em nome de Jesus Cristo, ajuda este homem, ajuda essa mulher. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nesta manhã, Deus, eu quero orar por livramento. Deus, quantos jovens, quantas moças, quantos homens e mulheres, Deus, que andam uma vida, Deus, muitas das vezes sem pensar, sem raciocinar, vivendo uma vida, muitas das vezes falando, eu tenho que viver a vida, eu sou muito nova, eu sou muito novo, vivendo uma vida relaxadamente, vivendo uma vida, muitas das vezes que eles falam, eu gosto de adrenalina. Eu gosto de coisas radical. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, já tive um coração assim, mas graças eu te dou, Deus, que o Senhor me libertou. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, e meu clamor, Pai, para estes jovens, que esses jovens venham ter juízo, em nome de Jesus Cristo. Parar de fazer coisas radicais, porque muitas das vezes muitos já fizeram coisas radicais e não está aqui hoje para contar história, porque a radicalidade, por causa da adrenalina, acabaram ceifando a vida deles. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, quantos jovens de motos, quantas moças também, mulheres, que gosta de moto, que fica vivendo uma vida de alta velocidade. Meu Deus, jovens que gostam de escalar, buscar coisas que dá prazer momentaneamente, que traz uma adrenalina no corpo, vivendo uma vida fora do ritmo, vivendo uma vida fora da normalidade do ser humano. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, quantos jovens também no mundo das drogas, Deus de misericórdia nos mundos dos vícios, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia desse rapaz, tenha misericórdia desta moça, Deus ajuda, Senhor, dá livramento. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar, Deus, por todos os jovens, meu Deus, que um dia, Deus, fazia a tua obra, mas que hoje se encontra no vício da cachaça. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, meninas, jovens, meu Deus, que fazia a obra, louvava o teu nome, que hoje está, meu Deus, nos botecos afora, vivendo uma vida de prostituição, vivendo uma vida fora da tua presença. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia deste homem, tenha misericórdia desta mulher, que antes, Deus, fazia a tua obra, mas que hoje faz a obra do inimigo. Deus de misericórdia, ajuda essa pessoa, Deus, a entender que por mais que ele cante nos bares da vida, Deus não chamou ele para fazer isso. Por mais que ela, Deus, está cantando nos bares da vida, Deus não chamou ela para isso. Ele e ela foi chamado para adorar o teu nome, para exaltar o Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, tenha misericórdia desta alma, tenha misericórdia desta vida. Deus, dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade.
Ah, Deus, quantos testemunhos a gente ouve de pessoas falando: ah, eu fiquei 10 anos fora da presença de Deus. Ah, eu fiquei 20 anos fora da presença de Deus. Ah, eu fiquei 5, 6, sei lá quantos anos esta vida está fora da tua presença, Deus. Mas muitos contam testemunho que voltou e que está mais firme do que antes, mais crendo do que antes. Deus, faz uma mudança conforme o teu querer, conforme a tua vontade na vida desta pessoa, que essa pessoa venha voltar para a tua presença e ela possa também ter esse mesmo pensamento, esse mesmo testemunho. Agora eu estou mais firme do que nunca, agora eu estou mais crente do que nunca, agora eu estou crendo mais no Senhor do que nunca, porque o mundo não me ofereceu nada, o mundo não tinha nada, o mundo não tem nada para oferecer a não ser bagunça, a não ser baderna. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, deixar uma vida machucada, dilacerada, pior do que estava, como diz a tua palavra, que o estado daquele homem é pior quando faz isso. Afasta do teu caminho, te conheceu um dia, te aceitou um dia, fez uma aliança com o Senhor um dia, mas que aí volta de novo para o mundão, que volta de novo para as coisas erradas. Esse estado dessa pessoa fica pior do que antes. Se bebia, bebe muito mais. Se fumava, fuma muito mais. Se prostituía, aí que vai prostituir mesmo. Se vivia uma vida relaxada, aí que vai viver uma vida relaxada mesmo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, o meu clamor nessa manhã, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia dos teus jovens, jovens se perdendo, jovens vivendo uma vida, meu Deus, muitas das vezes, que não te agrada, que não te exalta, que não te glorifica. Oh, meu Deus querido, meu Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, só o Senhor é Deus e pode fazer algo novo na vida dos seus. Só o Senhor é Deus e pode fazer algo novo na vida das tuas filhas, dos teus filhos. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. E nesta manhã, Deus, eu quero fazer um clamor diante de ti por almas afastadas do Evangelho. Ajuda esta vida a voltar, Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da nossa vida, o Senhor sabe, Deus, o que se passa na mente. Ah, Deus, no coração, as intenções dos corações. E o meu clamor, Deus, nessa manhã, que o Senhor venha sondar os pensamentos, as intenções do nosso coração e nos ajudar, Deus, a firmar os nossos passos, a firmar a nossa vida, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não voltou para buscar a tua igreja na terra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico nesta manhã, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo tem visto, Deus, como diz a tua palavra, que o Senhor não contempla só os bons, mas o Senhor também contempla os maus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, Deus, nessa manhã. O teu nome é glorificado através da minha boca, o teu nome é exaltado através da minha boca, e eu quero, meu Deus, aqui tirar esses minutos, meu Pai,
para te agradecer, para te louvar, para te bendizer, para te adorar, para te render o louvor, a glória, a adoração, e crendo, Deus, que o Senhor pode trazer esta alma de volta para os caminhos do Senhor, para o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Eu quero cumprimentar a paz do Senhor a todos, né? Que deu a paz do Senhor Jesus aí. Paz do Senhor, viu? Tô vendo aí, né, meu amigo, o Luiz. Paz do Senhor, viu, irmão? Quem tava aqui comigo, né? Eu meditei com vocês aqui no Salmo 148. Que eu falei, né? Que a natureza é convidada a louvar a Deus. Eu não sei quem tava aqui, né? Ontem eu não consegui fazer live, viu, gente? Tava fazendo um monte de coisa, né? Tive que resolver um monte de coisa. Mas aí hoje de manhã eu entrei, tá bom? Pra estar orando e falando da Bíblia. E hoje é no livro de Salmo, tá bom? Eu fiz um compromisso aqui, né? De ler os salmos todos, né? Desde o 1 até o 150. E hoje nós já estamos no 149, tá bom, gente? Então vamos lá, que fala sobre júbilo e gozo ao Senhor. O júbilo e o gozo ao Senhor significa alegria, né? Bendizer o teu nome, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, porque Ele é digno, né? De todo louvor, de toda a nossa alegria, de toda a nossa devoção. Amém? Vamos lá ler? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para aprisionar os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Louvai o Senhor. Aqui você pode ver, né, que o salmista, ele declara a glória de Deus. Aqui você pode ver também que o salmista, ele fala, né, que todos os santos glorificam ao Senhor. Eu já expliquei a vocês aqui que os santos, né, diante da Bíblia, quem é santo? Santo é aquela pessoa separada, né, separado para Deus, que está para cumprir aquilo que Deus quer, né? Fazer a vontade de Deus na terra. Esse é chamado, né, de santo ou de santa, né? Por isso os cristãos se consideram santo, porque a Bíblia fala que aquele que é santo, santifique-se mais. Mas não significa que a gente não peca, não significa que a gente não erra, mas significa que a gente é separado para fazer a vontade de Deus. Seja ao pregar o evangelho, seja para orar, seja para adorar, seja para exaltar o nome do Senhor. Isso significa ser santo para Deus, tá bom? Então vamos lá, Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Você já viu, gente? Eu não sei se vocês aqui, né, já teve essa experiência de congregar em igreja pequenininha, né? E muitas das vezes nós erramos muito nisso, né? Nós falamos assim, irmãos, vocês me desculpam, mas se eu errar aqui, vocês me perdoam. E ali sempre aquela mesmo hino, né? Talvez canta aquele mesmo hino da harpa, né? Muitas das vezes, exemplo, eu lembro que quando eu comecei, né, eu só cantava o hino 15 da harpa cristã, né? Que é aquele assim, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E aí eu cantava só esse hino, né? E era algo engraçado demais, porque
eu fiquei até conhecida, né? A menina do hino 15, porque eu cantava só ele. Então, eu refletindo nessa palavra aqui, né? Deus falou muito comigo sobre um cântico novo. E talvez as pessoas achem assim, então nós temos que inventar louvor. Nós temos que inventar algo para Deus. Não, não é isso. Pera aí, gente, rapidinho. Ô, dona Lina. Ela já foi embora? Lina. Ela já foi embora. Aí, gente, voltando aqui de novo pra palavra. Talvez nós achamos assim que um cântico novo é inventar palavras, é inventar louvor. Não, não. Um cântico novo para Deus é você sempre estar se renovando em oração. É você estar sempre se renovando em adoração. É você sempre se abastecendo, né? A Bíblia fala, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta se abre. Então sempre eu e você, né, todos nós, temos que estar buscando, pedindo, orando, né, fazendo aquilo que nos traz renovo, aquilo que nos traz uma vida nova. Isso é uma vida de cântico novo. E claro, né, gente, se a gente puder, né, sempre ali estar fazendo algo melhor para Deus. Igual eu vejo muitas das vezes nós errar nisso, né? As igrejinhas pequenininhas erram muito nisso, que a gente canta quase todas as vezes os mesmos hinos, as mesmas coisas. E claro que a gente pode, né, ensaiar, cantar um hino novo para Deus, né, fazer o melhor para Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Não sei se alguém aqui louva a Deus nas congregações, né? Mas como eu louvo, eu sei muito bem. Então, a gente tá sempre ali ensaiando, né, nas nossas casas, preparando mesmo pro dia do culto, né? Para estar passando um louvor assim, sem errar, né? Hoje as pessoas pegou um costume, né, gente? Vamos supor que isso aqui é um celular, tá bom? Isso aqui é um controle, né? Vamos supor que isso aqui é um celular, tá bom? Aí as pessoas tá lá na frente, aí a convidada ou convidada para cantar, né, louvar, e a pessoa tá aqui, ó. A pessoa tá tão grudada, né, no celular, que não consegue desvencilhar, tipo, nem nos cultos, nem nas igrejas. Hoje é um costume muito grande as pessoas estar com os seus smartphones, né, dentro da igreja lá. Aí, exemplo, vai cantar um hino lá no playback, né, aí coloca aqui no celular a letra, porque esquece, dá um branco. Eu não tô falando que muitas das vezes você pode passar por isso, mas sério que você vai passar por isso todos os dias? Será que você não pode dedicar um tempo, né, na sua casa, no seu dia a dia, que você possa estar ali ensaiando, né, para louvar a Deus? E por mais que você chegue lá e você esqueça, mas você está fazendo o teu melhor para Deus, né? Hoje as pessoas estão muito ligadas ao celular, e o celular tem sido uma arma muito letal também, né? Para crentes se desviarem, se afastarem. E quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu falo sobre isso, né? O tanto que eu oro para Deus trazer as almas, né, que está afastada dos caminhos dele. Porque hoje a internet, gente, ela é muito boa para quem sabe usar, mas a internet tem sido algo também fatal para crentes se desviarem, né? Para pessoas, muitas das vezes, está até nos bancos das igrejas, né? Sentado ou sentada lá, ouvindo o culto, participando do culto, mas que está preso em algo porque não consegue ser liberto ou liberta por causa do celular. O celular hoje tem sido uma arma fatal, né? Também o diabo tem usado muito isso contra as crianças. E até os homens, né, mais adultos, as mulheres também, caem nisso, infelizmente. Esta é a verdade. Alegrem-se, Israel, naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião
no seu rei. Olha para você ver que coisa mais linda. O salmista está falando assim, ó: alegre-se Israel naquele que o fez. E para quem não sabe, né, Israel significa o povo de Deus. O povo de Deus era o povo de Israel, né, ou de Jerusalém. Aí ele tá falando, olha, regozije, tipo, fica alegre, fica contente no Deus que te fez, no Deus que formou você, no Deus que criou você. E eu também sempre falo isso aqui, né, gente? Eu e você, nós temos que ficar alegre simplesmente por existir. Eu sei que algumas pessoas, né, não estão muito contentes, não estão muito alegre, não estão muito felizes por existir. Talvez tenha algumas vidas, né, falando, ai, que vida chata, ai, por que eu não morro? Não, misericórdia, começa a repreender isso em nome de Jesus e começa a glorificar a Deus pela sua existência. Ele te formou, Ele te fez, Ele te criou. Isso é motivo de se alegrar. Ó, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta. Cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa. Olha para você ver como que Deus está aqui falando através do salmista que é bom louvar a Deus através da harpa, através do adufe, através da flauta. Deus gosta de instrumento, gente. É mentira de pessoas que pregam aí falando, o som é do diabo, no seu... Não, filho, o som é de Deus, foi Deus que fez o som. A Bíblia é clara lá no livro de Gênesis, né, que Deus disse assim, ó: haja luz e houve luz. Tudo foi criado através do som da boca de Deus. Som foi feito por Deus. Só que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, porque se o som que nós fazemos não seja para glorificar a Deus, é aí que a gente peca, né? Quando nós usamos a nossa boca para xingar, aí já não é louvor e glorificando a Deus. Mas se nós abre a boca para pregar o evangelho, para orar, para dar glória, aleluia, e louvor a Deus, isso estamos glorificando a Deus através do nosso som. E a Bíblia fala também, né, na questão dos adufes, das harpas e das flautas. Deus gosta de instrumento. Eu não sei se aqui tem alguém que toca violão ou bateria ou outra coisa, né? Mas Deus agrada disso, tá bom? Prova disso que Davi, né, tocava a harpa e os bichos lá que apoderavam, os espíritos malignos que apoderavam de Saul, saía, né? Então o som tem poder, né, de repreender até mesmo espíritos malignos, né? E a Bíblia também fala aqui em algum desses salmos que o louvor liberta, né? E Deus habita no meio dos louvores. O Daniel também tá aí, né, dando a paz, né? Paz, viu, Daniel? Que bom que você tá aí. Então vamos lá, ó. Mais continuamente, ó. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Você viu aqui algo importante da gente se atentar nesses salmos aqui 149, ó. Vou repetir de novo. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Então Deus tem um povo na terra. Quem é o povo de Deus na terra? Aquele ou aquela que usa a sua vida, que se faz, né, aquele instrumento para ser usado ou usada para a glória de Deus, para louvor a Deus. Esse é o povo de Deus na terra hoje, viu, gente? Ó, aquele que confessou Jesus como único, suficiente Salvador, aquele que reconhece, né, o seu sacrifício na cruz, que foi ter dado a sua própria vida, derramado o seu sangue para nos perdoar os pecados e salvar a nossa alma, né? Todas essas pessoas que reconhecem isso, o sacrifício de Cristo, Jesus naquela cruz. Toda pessoa que crê em Deus, que tem fé em Deus, no testemunho do teu Filho Jesus Cristo, que Ele deu, né, para salvar e perdoar os pecados da humanidade.
Esse é o povo de Deus, tá bom, gente? Ornará os mansos com a salvação. Já viu Jesus falando? Pra gente imitar ele, seres humildes e mansos como eu sou. Então, os mansos tem algo, um mistério aí, né? Ornará os mansos com a salvação. Gente, antes de eu me converter, antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma pessoa muito nervosa. Eu era uma pessoa que se irava muito rapidamente. Eu era uma pessoa de estupim curto. Já ouviu falar esse ditado? Aquela pessoa que a pessoa não podia olhar pra mim diferente, que eu já falava, por que tá olhando? Por que tá desse jeito? Eu era esse tipo, né, de pessoa. Eu tinha esse nível de raiva, de falta de paciência e vivia brigando, discutindo com as pessoas por causa disso. Porque se alguém olhasse pra mim com cara feia, eu falava, tá com fome? Por que você tá olhando pra mim com essa cara feia? Cara feia pra mim é fome. Eu falava assim. Então, gente, Deus trabalhou muito nisso em mim. Paciência. Hoje em dia nós estamos num mundo aonde nós todos os dias, gente, bombardeado a pecar contra Deus. Nem que seja na ira, nem que seja em guardar mágoa, guardar rancor. Às vezes você não fala, né, com a sua boca, você não presta, você não vale nada, mas dentro de você tá guardado isso, aquela pessoa não presta, aquela pessoa não vale nada. E isso para Deus também já conta, né? O próprio Jesus falou isso, olha, se você olhar e cobiçar a mulher do próximo, já pecou com ela, como se você tivesse sido pego no ato. E isso é para qualquer coisa, gente. Exemplo, hoje as pessoas acham, né, que é só nessa questão, olhar e desejar alguém. Não, se você também ter um pensamento de julgamento a alguém, tipo, eu tô com raiva de fulano porque ele me xingou, eu tô com raiva de ciclano porque ele falou aquilo comigo e eu não gostei, já está pecando. Você precisa liberar perdão, seu coração precisa estar em paz, seu coração precisa estar liberto, porque isso também te prejudica no mundo espiritual. Você sabia que o inimigo das nossas almas, ele é espírito também? Deus é espírito e o diabo também é espírito, gente. Ele conhece a gente por dentro, ele sonda. Mas o diabo não sabe os nossos pensamentos. Não sabe mesmo, não. Mas ele lê. A Bíblia fala claramente que ele anda ao nosso derredor, rugindo, né? Como se fosse um leão ali, a quem possa tragar. Então, todo tempo ele está te sondando, ele está te rondando, ele está te observando para ver se você não está magoado, se você não está magoada, se você não está com algum sentimento ruim. Por quê? Porque isso é o trabalho dele. E ele gosta muito de pegar as pessoas nisso, gente. Porque muitas das vezes o crente, né? Agora eu vou pregar para os crentes. Não peca falando ou fazendo, mas peca sentindo e pensando. E o diabo é tão astuto, gente, que ele pega isso assim, ó. Se ele olhar pra você, se ele te rondar e ficar te rondando ali, e vendo que você tá meio cabisbaixo, meio triste, em certas situações, ele já vai fazer coisas ali pra você pecar, pra te tentar naquela fraqueza tua. E eu tinha muito isso, né? De ficar com raiva dos outros à toa, de guardar mágoa. Eu era vingativa, eu era uma das pessoas mais vingativas que eu já conheci. Eu acho que eu não conhecia ainda alguém vingativo igual eu era. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu era esse nível de pessoa. Olha onde Deus me tirou. Gente, eu era assim, ó. Se alguém brigasse comigo hoje, eu vou contar a vocês aqui, é pra testemunho, tá bom? Não é pra vocês ficarem depois me zoando lá no PV, não. Em nome de Jesus. Eu lembro, gente, que uma vez eu era tão vingativa que teve uma menina, né, na época da mesma escola que eu estudei. E essa menina era muito mais velha do que eu, né? Ela me bateu por causa que eu tinha brigado com a irmã dela. Foi um negócio assim, né? E ela, exemplo, se eu tinha 12 anos, 13 anos, 14 anos,
ela tinha tipo 17, quase 18, já tava quase se formando, né? 16, 17, 18 anos. Era mulher velha querendo brigar com a menina mais nova. Só que eu não tinha medo disso, né? E eu lembro que essa menina, ela me pegou de surpresa. Sabe quando alguém pega você de surpresa? Você não tá esperando? E eu tava em pé, né? Nós tava dentro do ônibus, eu tava em pé e o meu cabelo solto, né? Sempre andei com meu cabelo solto. E essa menina pegou o meu cabelo, mas pegou muito forte, gente, porque tava tipo que tava rasgando mesmo. E ela deitou eu assim, né, como se eu fiquei totalmente indefesa, eu tava em pé, e ela pegou eu assim, eu fiquei totalmente indefesa, e ela dando um tapa na minha cara, cuspindo na minha cara, meu Deus, e aquilo entrando dentro de mim assim, com a raiva, com a ira, com ódio. E depois que ela me soltou, né, eu tentei ir atrás, tentei pegar ela, mas ela foi tão esperta que ela já brigou comigo na portinha lá dela sair, né, no lugar, no ponto que ela tinha que descer. Ela desceu, o motorista não deixou eu descer pra pegar ela. E o motorista disse, não, aqui eu não quero briga. E eu fiquei guardando aquilo, maquinando mal, como diz o outro, né, a Bíblia, lá na minha casa. Nossa, e eu ficava maquinando mal que eu ia pegar aquela mulher de qualquer jeito, de qualquer hora. Um dia eu ia ver ela e eu ia arrebentar a cara dela. Esse era o meu pensamento, gente. Olha pra você ver como é que o ser humano é sem Jesus, sem Deus. E até com Deus e com Jesus a gente pode começar a brotar isso. Se você não orar, não jejuar, não repreender no nome de Jesus, no sangue de Jesus, muitas das vezes não sai, né? Mas olha pra você ver como é que eu era. Aí eu lembro, né, que uma vez, aí você vê, tinha passado, deixa eu ver, 10 anos, tá bom? Eu era nova convertida, eu já tinha aceitado a Cristo, eu já tinha passado pelas águas, eu tava no processo da libertação. E eu lembro que eu vi essa mesma menina no culto lá da irmã que teve, né? E eu lembrei disso, gente. É como se aquilo viesse como uma flecha dentro de mim. Só que aí eu já tinha Deus, né? Deus já estava trabalhando em mim, o Espírito Santo também. E ela me deu a paz do Senhor, né? Ela falou assim, ela parece que ela também tinha convertido, né? Ela falou assim, a paz do Senhor. Eu não sei se ela me reconheceu, porque o ditado é esse, né? Quem bate, esquece, mas aquele que apanha jamais esquece. Já viu que é ditado? E eu acho que isso é verdade mesmo. Então acho que ela não me conheceu. Se ela me conheceu, ela não lembrava que tinha me batido, né? E eu lembro que aquilo como se fosse uma flecha. E ela me deu a paz do Senhor. E eu olhei bem pra cara dela e não falei nada. Eu travei na hora. Eu não dei a paz do Senhor a ela, gente. Foi verdadeiramente. Aquilo veio como flecha. E talvez, né? Eu não sei como é que tá a sua vida. Se você guarda mágoa do passado de alguém, seja lá de um amigo seu, de uma amiga sua. Mas eu quero te falar, um inimigo também, né? Que não gostava de você, que te bateu. Mas eu quero falar com você, você precisa liberar perdão. E depois de um tempo, gente, que Deus trabalhou na minha vida, aí eu fui até ela, né? Isso foi porque eu tava incomodada, né? Eu tinha que conversar, eu tinha que liberar perdão. Então eu fui até ela e falei assim, olha, eu não sei se você lembra, naquela época a gente brigou, né? E você me pegou de surpresa, você pegou meu cabelo, me machucou lá, me machucou, tipo assim, me dando muito tapa, cuspiu na minha cara, aquilo foi muito humilhante, né? E eu guardava muita mágoa de você, eu tinha muito ódio de você, eu fazia planos pra te pegar, espreita, eu falei assim, rasgado, porque quando você vem para a luz, você não pode deixar treva nenhuma em você mais. Você tem que ser claro, você tem que ser clara. E eu falei com ela, olha, eu maquinava o mal querendo te pegar espreita. Eu imaginava te dando murro também, te batendo. Eu queria que você morresse, eu queria que você acabasse com a sua vida. Esse era o meu sentimentos. Mas Cristo, né, entrou na minha vida, eu aceitei a Jesus. Hoje eu sou liberta para a glória dele e eu libero perdão pela sua vida. Eu quebro hoje, né, toda maldade, todo
ressentimento, toda falta de perdão agora em nome de Jesus. Você aceita orar comigo? Ela falou, claro. E aí eu orei. E ali foi quebrado esse mal. Por quê, gente? Porque tem hora que a gente acha que nada nos abala, né? A gente acha que nada vai nos atingir. Mas olha pra você ver, coisa que tinha acontecido comigo na juventude, aonde eu tinha uns 13, 14 anos, sei lá, nem lembro direito mais. Mas que aquilo proliferou e eu já tava com meus 19 para 20 anos e aquilo lá dentro. Olha pra você ver. E eu tinha visto a menina e deu aquele negócio, Sabe quando você... Não sei se você já teve essa experiência, só quem já passou sabe, né? De ter visto alguém que você não se deu bem, né, no passado. Aquilo te deixa incomodado, né? Aquilo te deixa meio chateada. Então, foi algo que Deus fez na minha vida. E eu quero te falar uma coisa. Você precisa liberar perdão. Igual o Luiz está falando, né? Você venceu na sua atitude em Cristo. Amém, viu, irmão? Realmente, não foi fácil, né? Tô falando isso para testemunho, mas eu era esse nível de pessoa que eu tô falando com vocês, de guardar mágoa mesmo e querer vingar, viu? Eu era assim, eu era vingativa, né? Misericórdia. Mas Deus me libertou. Então vamos lá, ó. Ornará os mansos com a salvação. O próprio Jesus falou assim, ó, sedes humildes e mansos como eu sou. Então, mansidão, gente, não é algo assim só pra gente, fulano é manso, né? Fulano é calmo, fulano é calma, mansa. Isso não é só pra você olhar de lá pra lá, mas você também tem que exercer isso. Lembra do Moisés? Moisés era um dos caras que a Bíblia fala que ele foi muito manso, mas não significa que ele não errou, que ele não falhou. Lembra lá que Deus falou com ele assim, ó, falai a rocha, e ele feriu a rocha, né? Tipo, tocou na rocha lá, bateu na rocha com muita força. Então, e a Bíblia fala que ele era um dos homens mais mansos, né? Por ele lidar com aquele povo rebelde, aquele povo de dura serviço, como a Bíblia diz, e ele teve seu momento de raiva, o seu momento de ira. O que a Bíblia diz? Ireis e não pequeis. Não significa que você não vai ficar com raiva, porque se você não sentir raiva, você não é ser humano, né? Se você não tiver ira, você não é normal, né? Digamos assim. Mas todo ser humano ira, todo ser humano fica com raiva. Só que você não pode pegar esta raiva, né? Esta ira e pecar contra o teu Deus, né? Que muitas das vezes você tá com raiva ali, você xinga, você tá com raiva ali, você quer bater, você quer agredir, você quer matar. E isso é o perigo, né? A irmã tá falando aqui, ó, a missionária Silvana, né? Já passei por isso dentro da igreja. Uma irmã bateu no meu rosto, tá vendo? Então, gente, são testemunhos que a gente sabe que acontece com algumas pessoas, né? Ó, enquanto eu não perdoei, né? Ela tinha ficado até doente. Enquanto ela não perdoou, ela estava doente, né? Porque a falta de perdão, preguei isso aqui, né? Nos deixa doente. Nos traz um monte de coisa ruim, né? Um monte de males que não era para estar em nós, enfermidades, né? Mas que quando a gente libera perdão, não é bom só pro outro, né? É bom pra gente próprio, a gente se liberta, a gente se cura, né? Pra glória de Deus. Aí, ó, depois que perdoei, fui curada. Tá vendo? Aí, ó, um testemunho aqui agora na live, pra glória de Deus, né? Pra edificação de nós, né? Irmãos na fé. Aí, ó, hoje somos melhores amigas pra glória de Deus. Tá vendo, gente? E eu falei isso aqui também, irmã, que tem gente que fala assim, não, eu perdoei, mas eu não quero conviver. E eu usei um exemplo, né, de Jesus, que Jesus, mesmo sabendo que Judas era traidor, e Jesus convivia com ele, né? Vai ter certas situações na nossa vida que a gente vai ter que conviver, somente se for alguém da família, né? Um pai, uma mãe, um irmão,
Igual pessoas aí também na fé, um irmão na fé, uma irmã na fé, como é que não vai conviver com ela, né? Como é que não vai dar a paz do Senhor a ela? Como é que não vai dar a ela, né, ali um bom dia, um boa tarde, oi, tudo bem? Não tem como, tem que conviver, né? Aí, ó, foram 2 vezes que isso aconteceu comigo em tempos diferentes. E foi muito difícil, tá bom? Viu? Um testemunho aqui agora, né, na live, para nossa edificação da nossa fé, ó. Versículo 5. Exultem os santos na glória. Alegrem-se nas suas camas. Olha para você ver, gente, a palavra exultem é exaltar. Eu e você, a Bíblia chama nós de santos. Não significa que a gente não peca, a gente não falha, a gente não erra, né? Mas santo significa separado para Deus. Então toda pessoa separada para Deus precisa exaltá-lo. Como que eu exalto, Ana, a Deus na minha vida? É só dando glória a Deus, aleluia, indo na igreja? Não. É liberando um perdão, igual a irmã falou aí, né? É você orando por alguém, intercedendo por alguém. Isso também é demonstrar que você é um servo, né? Uma santa, um santo homem de Deus, tá bom, gente? Ó, alegrem-se nas suas camas. Gente, por que será que o salmista fala disso? Vocês vão perceber uma coisa. Davi passou por muita tristeza, né? Davi passou por muita dificuldade na sua vida emocional, dentro da sua alma, né? O seu coração estava entristecido, a sua alma estava batida. E tanto que você vai ver alguns salmos ele falando, né? Oh, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alguns versículos também você vai ver ele falando, né? Deus é socorro bem presente na hora da minha angústia. Então você vai ver que ele estava passando por esse processo. Você vai ver que ele estava passando por essas coisas, né? Mas não significa que ele pregava assim, fica triste aí, pronto. Não, ele fala, ó, alegrem-se na sua cama. Gente, eu não sei se você já passou por isso. Eu tenho certeza que alguns irmãos já passou, né? Ou pode estar passando. De ter essa experiência, de deitar na sua cama e a tristeza vir. De deitar na sua cama e a angústia bater no peito, né? Como diz as escrituras. Mas eu quero liberar uma palavra do céu para a sua vida. Deus está convidando Deus está convidando você para se alegrar na sua cama. Ana, mas eu tô triste. Ana, mas eu tô abatido. Ana, eu estou muito angustiada. Eu entendo, já passei por isso muitas vezes e algumas vezes passo. Mas aí eu lembro desses salmos e mesmo na minha tristeza, mesmo no momento da minha angústia, eu coloco a minha alma para exaltar o Deus do céu. Eu coloco a minha alma, o meu coração, que alma e coração na Bíblia é tudo a mesma coisa, para adorar ao Deus do céu. E ali eu começo a declarar, eu sou filha de Deus. Eu sou separada, eu sou escolhida, eu sou amada, eu sou chamada pelo Deus do céu. Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é o Salvador da minha vida. E começo a declarar palavras de Deus sobre mim, até o sono bater, até a tristeza ir embora. Como diz a palavra, né? Que quando Ele chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. Um exemplo. A tristeza tem que ir embora um dia, uai. Não pode ficar para sempre dentro do nosso peito. Não pode ficar para sempre dentro da nossa alma. Em nome de Jesus Cristo. Porque senão não vai ter muita graça estar na terra, né, gente? Nós temos que transmitir a alegria do Senhor, né? Thaís. Acho que é Thaís, né, Thaís? Daqui a pouco eu vou estar orando, viu? Samuel falando que é verdade, né? O Daniel, você é uma bênção, minha amiga. Você também é, viu, Daniel?
meu amigo, né? Então vamos lá, ó. Somos uma bênção, né? Pra glória de Deus. Então vamos lá, gente. Ó. Verso 6, ó. Esteja na sua garganta. Olha pra você ver que coisa linda. Os altos louvores de Deus. E a espada de 2 fios nas suas mãos. Olha pra você ver, eu acabei de falar aqui, né? Nem tinha lido aqui ainda, mas eu acabei de falar ainda isso aqui, né? Ó, esteja na sua garganta os altos louvores. Usa sua voz para isso, né? De Deus. E a espada de 2 fios das suas mãos. E a espada, você sabe, né? Que é a palavra de Deus. Está lá no livro de Efésios, né? Capítulo 6, verso 10 em diante, né? Versículo 10 em diante que nós lemos aqui e falamos também sobre esta palavra. Então, gente, nós temos que estar sempre trazendo no nosso coração louvor a Deus, exaltação a Deus, glória a Deus, bendizer o nome de Deus, porque isso Ele agrada, né? E sempre lembrando da sua palavra para a gente não ficar só no momento, né? Porque se nós, gente, for viver o momento, nós não vive, né? Nós temos que viver pela fé, para a glória de Deus. Tá bom, viu, Luiz? Pode ir tranquilo pro seu trabalho, viu? Que Deus te abençoe. Vou estar orando sim, viu? Daqui a pouco. E vai em paz, viu, meu amigo? Então vamos lá, ó. Que mais? Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Tá vendo, gente? Por isso que tem gente que fala assim, mas Ana, você prega muito assim, repreendendo, né? Não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Alguns falam comigo assim, Ana, eu gosto muito da sua pregação é uma bênção de Deus, mas eu acho que você é muito dura em certas colocações. Não sou eu que sou dura em certas colocações. É a Bíblia que diz. Eu tenho que ser fiel ao que a Bíblia fala. Eu tenho que ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Senão, eu vou estar pecando junto com você, né? Então, gente, muitas pessoas fazem isso aqui, né? Fala, eu gosto muito da sua pregação, mas eu te acho muito dura. Eu te acho muito radical. Não sou eu que sou radical, não sou eu que sou dura, é a Bíblia. E a própria palavra fala, né? Que o pai que ama o teu filho corrige. Já viu aquele pai relaxado, ou aquela mãe, né? Aqueles pais relaxados que deixam os filhos fazer o que quer e que não tá nem aí? Liberdade demais vira libertinagem, né? Já não é agradável. Repreensão também demais é muito ruim, né? Mas liberdade também demais vira libertinagem, não é agradável, não é algo bom que Deus também quer isso não, né? Então, o pai que ama o teu filho corrige. Então, aquele pai que gosta de você, aquela mãe que gosta de você, ela sempre vai estar falando para você melhorar, para você tomar cuidado, para você ver com quem você anda, né? Aonde você está indo. Isso é o papel dos pais. O pai que ama corrige. Olha, você vai chegar a tal horário. Você tem regras, né, dentro de casa. E isso é coisa de pai, viu, gente? Deus faz isso também. Ele ama nós, por isso ele nos corrige. Por isso ele nos chama atenção. Você vai ver que Deus era assim com o povo dele, né? O povo de Israel, o povo judeu. Por quê? Porque era o povo dele. E ele sempre estava ali, olha. Humilhai, pois, vós, né? Debaixo da potente mão do Senhor. Ele sempre estava ali falando com ele em 2 Crônica. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, eu, Senhor, virei do céu e sararei a vossa terra. Então sempre Deus chama atenção, fala, sai do pecado, sai da vida errada, volta para mim, volte a orar, se humilhe, busca a minha presença, invocai o meu nome enquanto eu estou perto, enfim, bendizei o meu nome, né? Me dá a glória, me dá o louvor. Deus sempre fez isso e Deus sempre vai fazer porque ele não mudou, né? Continuando. Para aprisionar os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro.
Eu vou repetir isso aqui de novo. Para aprisionar os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Por que será que o salmista expressa isso aqui? Porque você vai ver que no tempo dele, Deus era assim, né? Tanto que ele tinha que orar para ir para a guerra, né? E guerra, gente, não era essa guerra que hoje a gente joelha e ora, não, né? Pelos nossos inimigos, não. Era guerreando mesmo, é matar as pessoas. Era algo diferente do tempo de hoje, né? Hoje Deus manda você orar, você amar, né, os seus inimigos, orar pelos seus inimigos, amar aquele que vos odeia. Enfim, o próprio Jesus fala isso na palavra dele. Mas naquele tempo do Antigo Testamento, onde era a lei, né, as coisas funcionavam assim. Então é por causa disso que tá falando isso aqui, né? Que Deus abatia os reis maus, os reis ruins, aqueles que levantavam para adorar Baal, para adorar outros deuses que não era ele, né? E fazia o povo dele se converter, digamos assim, né? Fazer coisas que não prestam, coisas que não agradavam a ele. E ele tinha que acabar com aqueles reis, né? Versículo 9 para terminar. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos, louvai ao Senhor. E o povo de Deus ficava muito alegre, né? Quando o povo que era inimigo, que tinha se levantado contra eles para matar, né? Para acabar com eles, e Deus ganhava a guerra, né? Fazia eles ganhar a guerra para a glória do Senhor. E eles ficavam muito alegres com aquilo, né? E claro que nós agora não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. E hoje o próprio Jesus falou, ó, amar os vossos inimigos, na verdade, amar aquele que vos odeia, bendizer aquele que vos maldizem e orar pelos seus inimigos. Orar. Hoje a nossa guerra não é mais real, né, gente? Tipo assim, de matar uns aos outros, né? Misericórdia. Mas de a guerra espiritual, interceder, né? Orar, pedir Deus para ter misericórdia daquela alma, daquela vida. Amém, gente? Eu acho que vocês entenderam, né? Então vamos orar para estar finalizando essa live. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Que estavam aí curtindo, ajudando, né? Nos comentários. Obrigada, irmã, viu? Pelo seu testemunho. Então vamos lá, ó. A Thaís pediu aí, ora pra eu voltar pra Jesus. Então vamos orar pra Thaís. E não só pra Thaís, né? Pra milhares de vidas aí que tá afastada do Evangelho. E o meu chamado é esse, né? E eu amo fazer isso. E convido você agora pra orar também por esta irmã e por outras almas também que tá igualzinho ela, né? Passando por este momento. Passando por essas dificuldades, né? Então vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome. Pai, eu quero orar agora pela vida da Thaís. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece. Eu não sei quem ela realmente é, mas o Senhor sabe. E em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu não sei o que a sua filha está passando, Deus. Eu não sei, Pai, o que ela está vivendo, mas o Senhor sabe. E a minha oração, Deus, é que o Senhor venha restaurar a alma dela, restaurar o seu espírito, restaurar o seu coração, restaurar a sua vida. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela venha ter, Pai, um verdadeiro encontro com Jesus novamente. Que o Senhor Jesus venha dar a ela uma oportunidade de vida de novo, uma oportunidade de voltar para a sua presença. Ó Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça esse trabalhar na vida da Thaís, que ela venha entender, que ela venha compreender sobre o pecado, sobre a justiça
e sobre o juízo, Pai. Que quando a gente tem essa convicção, essa certeza, a gente é liberto, a gente é sarado. Como a tua palavra diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a Thaís, Deus, possa conhecer a tua verdade, para ela ser liberta, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Deus, é a minha oração, que o Senhor venha dar a ela uma oportunidade de vida. E eu já, Pai, incluo outras vidas aqui, que eu sei que está afastada, eu sei que está afastado, homens e mulheres, pessoas conhecidas, não conhecidas, amigos, familiares, em nome de Jesus Cristo. Deus, resgata essas almas de volta, traz elas de volta. Deus, o Senhor pode fazer algo maravilhoso para cada um. O Senhor pode fazer, Deus, essas vidas voltar para a tua presença e ficar mais firme do que nunca. Como eu já ouvi alguns testemunhos, e eu creio, Pai, que eu ouvirei mais testemunhos ainda, de pessoas que muitas das vezes ficou 10 anos, 20 anos fora da tua presença, mas que hoje voltou, que hoje está de volta e que conta que o mundo não ofereceu nada, que o mundo só machucou, que o mundo feriu, mas que agora que voltou para Jesus, ele está mais crente, ele está mais ciente das coisas de Deus, ele está mais firme, ela está mais firme. E esses testemunhos, Deus, eu creio que vai ser contado ainda mais testemunhos como este. Em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é o tempo dessa pessoa longe da tua presença, se é 5, se é 10, se é 1 ano, se é quase uma vida inteira, porque nunca te conheceu, nunca reconheceu Jesus, nunca aceitou Jesus. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, salva almas. Resgata almas para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome na vida dessas pessoas. Esta é minha oração a ti, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou imagina. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê muita sabedoria. Continue orando pela minha vida, estaria orando por você. E saiba de uma coisa, o próprio Jesus falou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E isso não é para uma específica pessoa, tipo, só para o evangelista, né? O homem ou a mulher que tem o chamado de evangelizar. Mas é para todos aqueles que conhecem a Bíblia. É para todos aqueles que conhecem Jesus. Esta é uma ordem de Deus para nós, né? Irmãos na fé, santos, que significa separados para a obra dele. Ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se tiver uma oportunidade, se tiver algo ali para estar falando, fale de Jesus, fale que ele salva, fale que ele cura, fale que ele liberta, fale que ele leva para o céu. Amém? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. O meu costume fazer live aqui, né, é 3 horas da tarde. Hoje eu entrei mais cedo para estar trazendo o livro de Salmos, né, porque eu sou mais acostumada aqui pregar sobre a volta de Jesus. Tá bom, gente? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus. Tchau.